O intelectual, ele fala difícil sobre coisas fáceis, ao passo que o artista, ele fala fácil sobre coisas difíceis. Então a ideia é essa, trazer a arte como instrumento de facilitação da compreensão do mundo, de diversas áreas do saber. Tradicionalmente, a arte sempre foi ensinada, sempre esteve na matriz curricular, desde o ensino básico, né, perpassando todo o ensino formal. Só que naquela perspectiva, a criança, por exemplo, tendo aula de música, então coloca lá as crianças para todo mundo tocar flauta, etc., aula de educação artística, mas isso é uma perspectiva da arte como fim em si mesmo, do ensino da arte como fim em si. Mas há uma outra perspectiva que é o uso da arte, em especial a literatura, a música, dentre outras possibilidades, como meio. E meio de quê? Meio de potencialização da cognição, da aprendizagem, das outras formas de saber, de outras áreas de conhecimento. Essa perspectiva que pode ser buscada como uma inovação de um meio que já é tradicional, que já é conhecido. Por exemplo, utilizar a literatura como algo que vai potencializar uma outra área qualquer do saber. Por exemplo, a matemática. E de que forma a matemática ela pode ser melhor aprendida com a literatura? Por meio de narrativas, de histórias sendo contadas. E aí tem um clássico da nossa literatura, do Malba Tahan, que é O Homem que Calculava. Isso desperta muito mais interesse na pessoa. Não é simplesmente ver aquela conta, não é simplesmente ver a aritmética dura lá, colocada numa perspectiva formal, mas sim tem uma narrativa por trás disso, tem uma história que vai despertar o interesse das pessoas. Por que isso? Porque as pessoas elas se sentem cativadas quando há uma narrativa por trás. Não à toa a ideia do storytelling ela está tão em voga hoje. Que é o quê? É tentar trazer a atenção das pessoas a partir de uma história sendo contada. Isso tem um potencial muito grande de apreensão de conhecimento. E isso aí é tradicionalíssimo. Não à toa temos um dos maiores exemplos aí de nossa história da literatura, justamente As Mil e Uma Noites. O que é isso? É a Sherazade, dia após dia, cativando o sultão com uma história que não tinha fim, que duraria supostamente 1001 noites. E por quê? Porque isso traz atenção, traz a curiosidade da pessoa. Então deixa de ser aquela forma de ensino engessada, formal, tradicional e ganha novos contornos. Esse contorno com base numa narrativa, numa história, com o uso da arte como elemento, conforme eu disse, potencializador da aprendizagem. E isso me faz lembrar uma ideia também de um autor que eu gosto muito, um escritor que eu gosto muito, que é o Bukowski. Ele critica aquela perspectiva formal, intelectualizada, né? Muito rígida do saber, e ele faz uma ode aí impressionante a respeito do potencial da arte como forma de compreensão do mundo, dos mistérios do universo, ao falar o seguinte: o intelectual ele fala difícil sobre coisas fáceis, ao passo que o artista ele fala fácil sobre coisas difíceis. Então a ideia é essa, trazer a arte como instrumento de facilitação da compreensão do mundo, de diversas áreas do saber. É essa a ideia principal quanto a esse diálogo entre o ensino, a pedagogia, ou numa perspectiva de adultos, a andragogia e o uso das artes. Sim, o uso da literatura não só pode, como deve sair desse aspecto em si mesmado. O uso da literatura ele deve ser difundido como forma de auxiliar a compreensão de todos os outros âmbitos do saber. Então a literatura é um instrumento privilegiado nessa tarefa de difundir o conhecimento. E por que isso acontece? Por algumas razões. Por exemplo, a literatura técnica, a linguagem técnica nas mais diversas áreas do saber, ela é enfadonha. E eu falo isso até como uma meia-culpa, porque a grande maioria da minha produção é de literatura acadêmica. Pouca coisa eu produzo em prosa, poesia hoje. Eminentemente, eu sou um autor técnico. É óbvio, ninguém vai falar: eu quero relaxar aqui e vou ler uma tese de doutorado. Não é algo que de fato chama a atenção da pessoa. A pessoa vai ler a literatura técnica, uma produção acadêmica, se tiver necessidade de maior compreensão sobre o tema. Então veja só, por que não tentar trazer uma forma de escrita, uma forma de produção artística que atraia a atenção das pessoas e com isso você consegue captar o foco das pessoas e trazer isso de uma forma que possa contribuir no processo de aprendizagem de qualquer outra
a área de saber, exatas, biológicas, humanas, quaisquer áreas que sejam. Então, essa é a ideia. A literatura pode ser um vetor privilegiado nessa ideia. E por quê? Porque, novamente, a questão para sobre o foco. Hoje em dia, temos uma perspectiva de alunos, e desde crianças, adolescentes, adultos, que são os famosos alunos multitarefas. Por quê? Eles fazem várias coisas ao mesmo tempo, não estão focados. E se não estão focados em uma tarefa só, a neurociência é muito clara, estudos neurocientíficos apontam isso, a cognição ela vai estar extremamente prejudicada. Então, qual que é a ideia? O sujeito faz várias coisas ao mesmo tempo e não tem, por uma falta de foco, por uma falta de interesse naquele tema que está sendo exposto para ele, não tem o nível de atenção necessário. E aí, obviamente, o grau de aprendizagem dele vai ser prejudicado. Então ele faz tudo ao mesmo tempo, mas sem ter uma profundidade suficiente em cada um desses processos. Moral da história, ele não vai ter uma formação ampla, ele vai se tornar um tecnicista, uma pessoa que no máximo vai conseguir fazer bem uma coisa só. Então cada vez mais temos pessoas que fazem várias coisas ao mesmo tempo, mas cada vez menos temos a ideia do polímata, daquele sujeito lá de outrora, do iluminismo, Leonardo da Vinci, que tinha profundidade em várias áreas do conhecimento, era um artista múltiplo, era um cientista, era um pensador. Por quê? Porque hoje o grau de profundidade ofertado nos processos de aprendizagem, ele deixa a desejar. Muitas vezes por uma falta de técnica nas possibilidades de atrair a atenção do aluno. E uma outra vantagem da literatura é a possibilidade do quê? De aumentar a erudição da pessoa. Tem uma frase do Wittgenstein que eu gosto muito. Ele diz o seguinte: os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. A partir do momento que você expande sua linguagem, não é simplesmente um maior conhecimento vernacular que você adquire, é uma expansão da sua forma de pensar. Suas ideias ficam muito mais ampliadas, suas conexões de diversos saberes se tornam muito mais sólidas, ou seja, então, de uma perspectiva de erudição, a literatura pode contribuir e deve estar inserida em todos os processos possíveis. Outra vantagem possível do uso da literatura: quanto mais isso for instigado nos alunos, dentro de uma perspectiva interdisciplinar, melhor eles vão escrever. Então, um livro clássico de uma professora chamada Francine Prose, ela diz o seguinte: para ler como um escritor. Ou seja, você escreve melhor a partir do momento que você lê melhor. Você fala melhor a partir do momento que você escuta melhor. E trazer essas novas perspectivas de ensino que chamam a atenção da plateia, do estudante, do aluno, elas possibilitam o quê? Uma vantagem final, que é a ideia de você possibilitar performance àqueles que está apresentando, ao professor, ao docente. Por quê? Porque dá para fazer um paralelo a partir disso. Veja só, uma aula ela pode ser incrível, perfeita tecnicamente, e vai estar o professor lá lendo determinado texto. Ela necessariamente vai ser considerada pelos alunos uma aula enfadonha. Por quê? Porque ainda que ela seja muito precisa, ele está lendo tudo aquilo, ou seja, corrigiu aquele texto, foi um texto cuidadosamente produzido, falta performance, falta empatia com o público. Ou seja, então há que se ter cuidado para que nos processos de aprendizagem haja também um foco, uma perspectiva emocional de ensino, e não apenas uma perspectiva racional. Ou seja, se você conseguir trazer elementos que congreguem as pessoas, que clamem as pessoas a ter foco, ter atenção sobre aquele tema, a literatura pode ser algo que instrumentaliza essa possibilidade, a sua vantagem em termos de cognição é, sem sombra de dúvidas, fantástica. E de que forma, pragmaticamente, a literatura pode ser utilizada como instrumento de aprendizagem? Posso dar dois exemplos aqui. Eu gosto muito de utilizar como pano de fundo em minhas aulas, em palestras, então para crianças ou minhas aulas para adultos, uma poesia. A mitologia. A mitologia é, sem sombra de dúvidas, um vetor privilegiado de compreensão. A metáfora é muito poderosa. A partir do momento que você lança a mão de uma metáfora, as pessoas conseguem compreender melhor determinada realidade. Muitas vezes uma realidade complexa, abstrata. Então isso ajuda na compreensão de determinado tema. Mas claro, isso tudo como pano de fundo. Uma música, a letra de uma música como pano de fundo. E por que isso? Para não cair
A ideia de superficialidade, ou seja, você utiliza aquele elemento que prende a atenção da pessoa, que provoca afetos, ou seja, que provoca uma reação emocional da pessoa, a curiosidade sobre aquele tema, o despertar da paixão sobre literatura em determinado tema, e a partir disso você utiliza tudo que você precisa do ponto de vista técnico, ou seja, você criou aí um pano de fundo, um alicerce, um arcabouço, para daí, de fato, transmitir o conhecimento técnico sobre determinado tema. Então isso funciona muito bem. Uma outra perspectiva, é um projeto que eu tenho, é de aproximar, no âmbito já da andragogia, direito da literatura. Então, qual é a ideia? É a partir de clássicos da literatura, de obras da literatura, fazer referência ao direito, ou seja, como um sujeito, operador do direito, um estudante do direito, ele pode se utilizar daquilo que foi escrito por alguns dos maiores gênios da humanidade e se beneficiar, ou seja, ter um raciocínio lógico muito mais refinado, ter uma capacidade argumentativa muito melhor construída e ter uma visão de mundo muito ampliada. Ou seja, essa aproximação, ela permite, no fim das contas, operadores do direito, juristas, muito mais aperfeiçoados no uso da própria linguagem jurídica. Então, tem trazido resultados fantásticos, é um projeto que eu pretendo cada vez mais ampliar, porque eu acho que essa interface, ela é mais do que necessária, ela é algo que cada vez mais tem diferenciado o operador do direito clássico, tradicional, tecnicista, do sujeito que é um jurista, que pensa o direito, que tem um olhar crítico sobre a sociedade, e isso, no fim das contas, é o que faz toda a diferença. Veja, algumas perspectivas em que a música ela pode contribuir para os processos de aprendizagem. Novamente, processos em quaisquer áreas do saber. Algumas perspectivas em que a música ela pode contribuir nos processos de aprendizagem, nas mais diversas áreas. Tomando, claro, cuidado da música ser um instrumento de apoio, não um fim em si mesmo, mas sim um meio para melhor compreensão desses elementos em quaisquer áreas possíveis e imagináveis aí do saber. E por que há que se ter cuidado? Porque há algumas perspectivas que podem trazer uma superficialidade sobre alguns temas. Eu, particularmente, não sou favorável ao uso de paródias, ao uso de criação de músicas como formas de processo de aprendizagem, porque eu acho que acaba tornando muito perfunctória a análise sobre um tema. Mas aí são estratégias de ensino. Como a música, então, ela de fato pode contribuir para esse processo? Pelo menos de duas maneiras. A primeira maneira possível aí é potencializando a criatividade do indivíduo. A partir do momento que você traz uma forma de expressão artística, você consegue utilizar maiores elementos de raciocínio, de formas de expressividade, de formas de comunicação. Eu me lembro que lá há muito tempo, eu devia estar na terceira ou quarta série, uma professora de literatura, ela colocou uma música na aula. Eu estudava numa escolinha na zona rural, lá em São José dos Campos, e ela colocou uma música. Veja, ela falou, eu quero que vocês façam o seguinte, quero que vocês escutem essa música, e eu lembro até hoje, era Pompa e Circunstância, do Elgar, e eu devia ter uns 10 anos nisso, e até hoje eu lembro. Então era uma música instrumental, uma música clássica. Eu quero que vocês criem uma narrativa a partir disso. Então tinha lá essa marcha, vários atos, né? Então várias toadas nessa música, ou seja, e cada um deveria criar uma história por trás disso. E foi uma experiência que até hoje eu me lembro com clareza, isso me marcou muito, ou seja, a minha criatividade foi explorada a partir desse processo. Repeti certa vez isso numa palestra que eu dei com crianças. Isso cativou de uma forma impressionante as crianças, ou seja, então, por meio da música você pode, sem sombra de dúvida, explorar a criatividade. A outra possibilidade que é usar a música como elemento facilitador nos processos de aprendizagem. Por quê? Porque a música está introjetada no nosso dia a dia. Eu me lembro que certa vez eu utilizei um exercício. Eu peguei uma música que estava super famosa aí nas rádios, top 10 das rádios, e falava sobre prisão, fazia uma metáfora entre amor e prisão. E eu, como professor do direito, propus o seguinte, veja,
quero que vocês encontrem os 7 erros. Havia pelo menos 7 erros técnicos na música, óbvio, licença poética de quem compôs aquela música, e todo mundo ficou fascinado com essa ideia. Ou seja, ficaram procurando e tal, pontuando. Nossa, essa música é famosa, então tem esses erros, quais são? Então eles ficaram absolutamente absortos nessa tarefa. Talvez por um método comum, se fosse um exercício qualquer, o grau de atenção desses alunos não teria sido o mesmo. Ou seja, então, desde uma perspectiva da criança até do adulto, pode ser um elemento aí privilegiado nos processos de aprendizagem. E outra vantagem de se explorar a musicalidade de uma perspectiva geral, desde a mais tenra infância, é começar a entender a música e as artes em geral como algo que transmite ideias que muitas vezes nem podem ser transmutadas na linguagem, no nosso vernáculo. E aí tem alguns autores que trabalham justamente isso, a ideia de que a música pensa, e não uma música com letra, a própria música instrumental, a música erudita. E por que que a música pensa? E autores como Vladimir Safatli trabalham com essa ideia, Theodor Adorno trabalha com essa ideia, porque muitas vezes a música e a sensibilidade do artista transmutam uma ideia que é da ordem do inefável, que não pode ser transmitida por palavras. Então, quanto mais cedo isso é provocado, isso é levado até os alunos, maior a possibilidade do quê? De uma formação mais ampla desse aluno, de uma formação que muitas vezes ele não vai conseguir adquirir e absorver por meios tradicionais. Então, sem sombra de dúvidas, a música, a literatura, os elementos artísticos em geral podem ser utilizados como mecanismos de potencialização da aprendizagem, ou seja, métodos tradicionais, mas utilizados como apoio a toda e qualquer forma de aprendizagem, de disciplina, de saber, de conhecimento.